Olá pessoal, vamos aqui à nossa videoaula, como eu prometi para vocês, tá? Então, da nossa disciplina de programação para web, eu quero falar hoje sobre renderização de layout dinâmica, tá? Eu vou precisar dos conhecimentos, vou fazer uma rápida revisão aqui sobre HTML, tá? Tem que ter, não tem como a gente trabalhar com PHP sem saber HTML e um pouco de CSS, tá? Mas eu prometo que vou ser rápido. A gente vai desenvolver um layout simples. Aqui nesse slide eu tenho um exemplo de alguns layouts, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês são algumas tags semânticas ou a tag div que a gente pode utilizar para estar dividindo o nosso site de acordo com o layout. Então, layout é só essa divisão do nosso site. Um exemplo aqui nessa figura, eu tenho aqui o reader, né, que é o cabeçalho. Eu tenho essa barra que pode ser algumas opções que o usuário vai clicar, que é uma área de navegação lateral, então é como se fosse um menu lateral. A gente vai chamar isso de nav, né, a tag semântica para correspondente à nav de navegação. O content, que é o conteúdo, e a gente tem aqui o footer, né, que é o que geralmente todas as páginas hoje aparece, que é um rodapé com alguns links e informações ali mais discretamente mostradas, tá? Então, nesse outro, aqui no lado eu tenho aqui o cabeçalho, que vai ter a logo do site, eu tenho uma barra de navegação horizontal, tá? Eu tenho aqui outras divisões, né, com conteúdo do nosso site. E no final, aqui eu tenho o rodapé dessa página. Bom, então, você pode utilizar a tag div mais antiga, tá? E criar suas classes ou identificadores. Aqui eu estou usando um ID. Então eu vou chamar div ID, identifico isso como reader. E aí o W3C, em uma pesquisa, conseguiu verificar que boa parte dos sites, a maioria dos sites, eu diria que acima de 80%, eles identificaram que eles utilizavam esses mesmos nomes de classes ou identificadores para poder fazer a divisão de layout das páginas. Então foram criadas as tags em HTML5 que são chamadas de tags semânticas, tá? Então eu não preciso criar uma div, class ou ID reader, né? Eu tenho uma tag direto reader, nav, article aqui, né? Footer e outras tags bastante utilizadas. Aqui um exemplo, a reader, section, article, nav para menu, né? A side, man, figure. Então essas tags que eram utilizadas como classes das tags div, elas se transformaram em tags, beleza? Bom, só uma revisão aqui. O que é que eu quero fazer com vocês? Eu vou desenvolver rapidamente esse site em HTML e vou mostrar para vocês a construção dele, como seria a atualização com HTML, como seria a atualização com PHP. E vocês vão ver que a gente tem um enorme ganho em trabalhar com PHP quando a gente faz essa renderização de forma dinâmica, tá? Ou seja, vocês vão entender no final como é que isso acontece. Eu vou explicar com calma aqui, passo a passo. Vou tentar desenvolver o mais rápido possível e fazer uma revisão de HTML e CSS. Ok, então desenvolvendo essa página aqui em HTML puro, HTML, JavaScript, CSS, nem vou usar JavaScript aqui. O que é que acontece? Eu vou fazer o meu layout e vou chamar aqui como a página principal, né? Uma index HTML. Beleza, e aí para o usuário ele vai estar navegando no meu site, ele vai clicar aqui em Home, vai para o começo, Produtos, vai mudar essa parte central apenas, o cabeçalho, essa barra de navegação, esse menu, né? Ele continua da mesma forma para o usuário, o rodapé também pode continuar da mesma forma, o que vai mudar essa parte, esse miolo central aqui. Então, para o usuário, ele está navegando como se fosse uma coisa só, mas eu vou ter aqui quatro HTMLs diferentes. Eu vou ter o home, que é o index HTML. Eu posso criar aqui produtos HTML, serviços HTML, e fale conosco ou contato HTML. O que ele clica não é obrigado a ser o nome do arquivo. É o que eu vou fazer aqui. E ele vai estar navegando e vai parecer que é uma única coisa, mas na verdade são quatro arquivos HTML. Beleza? Então eu vou fazer aqui rapidinho. E aí vou fazer isso dinamicamente com PHP e vocês vão ver que a gente tem um ganho muito melhor para atualização, para manutenção do site. Então, com o PHP, o que acontece?
eu vou ter cada código, o conteúdo em HTML, mesmo em HTML, do meu site, ele vai ser feito cada arquivo separado com um pedacinho do site. Então, eu vou ter um arquivo que vai trazer a parte do cabeçalho. Então, para eu atualizar isso, basta eu entrar no arquivo de cabeçalho e modificar. Ele vai modificar todo o cabeçalho de todas as páginas. Eu tenho aqui um arquivo que vai estar o menu, né, ou a nav. Vou ter um outro arquivo que vai ter o conteúdo principal aqui, e eu vou modificar. E eu vou ter um outro arquivo com o footer, né, que são as quatro. No caso aqui nós temos quatro partes do nosso site: cabeçalho, barra de navegação, o menu, né, conteúdo principal e rodapé. Eu poderia ter um layout mais complexo, com mais coisas, mais partes. E o que interessa aqui é que cada parte a gente vai criar um arquivo onde ele vai juntar tudo e vai mostrar para o usuário a página montada, tá? Mas aí a gente vai programar, vai trabalhar com isso, cada um no seu arquivo, beleza? Então eu vou montar aqui essa página. Para isso a gente vai usar a função include, ou a função include once ou require, né? E aí eu vou mostrar a diferença delas aqui ao longo da construção. Eu vou criar um novo arquivo, vou logo salvar esse arquivo, então File, Save. Eu vou salvar o nosso projeto aqui numa nova pasta, tá? Vou colocar aqui Layout HTML. Primeiro eu vou fazer isso em HTML. Pronto, então eu vou criar um arquivo chamado index.html e vou construir rapidamente esse mesmo modelo aqui para vocês, ó, desse site aqui, tá? No Sublime a gente tem essa facilidade, né? HTML, dá um tab aqui e a gente vai ter o nosso esqueleto HTML prontinho aqui. Então, vamos colocar aqui programadores, programação para web, vai ser o título. Isso aqui aparece lá na aba do navegador, né? No nosso corpo, eu vou colocar o site todo dentro de um container, tá? A maioria dos frameworks trabalham com essa nomenclatura. E aí dentro do container, ou dentro de uma caixa, eu coloco todas as partes do nosso site. Então eu vou criar aqui uma div, vou dar uma classe para ela chamada então, class container, tá? E aqui dentro do container eu vou colocar todas as outras partes do meu site, tá bom? A primeira parte aqui é o cabeçalho, que vai ter somente essa imagem. Então eu vou criar uma div reader. Então semanticamente eu coloco aqui, ó, reader. Eu posso fazer o seguinte, poderia fazer div e criar uma classe header cabeçalho, e aqui dentro eu coloco os elementos do cabeçalho. No caso a gente vai ter só uma imagem. Só que substituindo isso aqui, eu vou usar apenas, ó, header, tá? Porque eu já tenho uma tag HTML5 semântica própria para cabeçalho. Então eu coloco simplesmente reader ao invés de div class reader. E agora eu vamos colocar aquela imagenzinha, image, né? Source aqui, o parâmetro, a propriedade source me pergunta onde é que vai ser a imagem. Eu vou criar uma pasta para a imagem, então eu vou chamar a pasta de img. Essa barrinha quer dizer que é uma pasta, tá? O que eu coloquei antes aqui. E agora o nome do arquivo, que vai ser logo.png. Pode ser outro nome. Deixa eu verificar se eu já tenho isso criado lá na pasta que eu estou trabalhando. Eu vou copiar logo essas duas, que eu vou precisar dessas duas imagens. Então eu estou aqui no layout HTML, está aqui o nosso index. As imagens vão ficar na pasta para imagens, img. Então eu vou colar logo essas duas que eu vou precisar. Então eu tenho um logo PNG, que eu já chamei lá no código, e eu vou usar depois imagem PNG, que vai ser essa imagenzinha aqui. Prontinho, então temos aqui o cabeçalho com a logomarca. Agora eu vou partir para a segunda parte do nosso site, que vai ser essa barra de navegação. Então eu vou usar a tag nav. Dentro do tag nav vou colocar lá os itens, tá? Então eu tenho aqui, ó, vamos fazer do mesmo jeito: home, produto, serviço e fale conosco. Home, isso vai ser um link, tá? Então eu vou colocar logo aqui a tag de link. Simples assim, você coloca um azinho e dá tab e ele já deixa tudo para você preencher.
O home vai chamar para a página inicial, que é o arquivo index.html. Beleza. E para o usuário vai aparecer escrito home, não vai aparecer index. Vou criar outro link. Esse link vai ser para produtos, né? Só que aqui é o link, né? Então, os nomes de arquivos devem ser minúsculos e sem espaço e sem acentos. Produtos, maiúsculo, produtos.html. Para o usuário vai aparecer produtos. O próximo link eu vou colocar aqui para serviços, então servicos.html. E para o usuário aparece com acento, serviços, tá? E vou criar uma página chamada contato.html. E para o usuário vai aparecer fale conosco, tá? Quando ele clicar aqui, ele vai abrir o documento chamado contato.html. Pronto, então nós temos aqui basicamente 4 links dentro da área de navegação. O próximo item do nosso site, então fizemos cabeçalho, navegação, e agora o conteúdo principal, vou usar a tag main, né, principal. Então main está aqui, já criou, e aí eu vou colocar alguns textos. Eu tenho essa imagenzinha aqui que eu usei, né, então img, está dentro da pasta img, barra, e aí eu vou ver o nome do arquivo aqui, que é image, né? image.png. Deixa eu colocar aqui para a gente ver qual é. Ó. Então eu aperto F2 aqui para facilitar, eu copio, ó, Ctrl C, volto aqui no código e colo o nome do arquivo, não precisa digitar nada, galera. Programar para web é assim, uma linha de montagem, tá? Você só precisa saber onde colocar cada elemento e organizar direitinho. Vamos colocar o texto aqui. Então, o Sublime ele até traz aqueles textos de preenchimento para a gente testar como é que fica a nossa página cheia de texto, né? Vou criar aqui um parágrafo P e vou colocar um lorem ipsum, né? É muito usado para a gente encher de texto nossa página. Então eu tenho aqui um parágrafo, eu vou pegar aqui, copiar, colocar mais um parágrafo e vou colar 2 parágrafos, tá bom? Esse texto aqui vai aparecer para o usuário em 2 parágrafos diferentes, dentro da parte principal. Pode ser muito texto, né? Geralmente um site tem um texto de apresentação, você intercala com imagens para o usuário não se cansar de... As pessoas não gostam muito de ler, né, galera? Enfim, então, vamos terminar aqui, parte principal e agora parte de rodapé. Então, a gente tem a tag footer. Tag footer, eu escrevo lá o rodapé, eu coloquei aqui, vamos colocar um parágrafo, desenvolvido por técnicos em informática, UIFP, Angical, vou botar um tracinho aqui, 2019. Ok, pessoal, então eu vou lá, vou salvar esse index.html aqui, ó, que é a página principal. Vamos ver como é que tá ficando, tá? Então, lá no nosso navegador aqui, deixa eu fechar, aqui ela já está pronta. Vamos ver a nossa versão. A gente está criando aqui, localhost barra. Eu coloquei dentro da pasta M3, que eu coloquei dentro da pasta, esqueci aqui, layout HTML. Então, lá layout underline HTML. Pronto. Eu coloquei aqui, ó, tá a nossa página web igualzinha aquela lá, é essa aqui. A imagem ela tá um pouco grande, que está no cabeçalho, isso aqui seria o cabeçalho. Depois vem o nosso item de navegação, né? Ele não está formatado ainda, tem a figura e tem os parágrafos e aqui tem o rodapé. Então, ó, tá, isso aqui vai virar aquela página. Vamos corrigir algumas coisas aqui. Vamos colocar lá para um meta SHA-7 UTF-8 para isso aqui não, para ele corrigir esses probleminhas de acentuação aqui. Então, ó, coloquei o TF8 já resolveu aqui.
Então o nosso texto já foi corrigido. A sequência de caracteres aí. Vamos fazer uma folha de estilo externa, né? Então eu vou colocar aqui um link, aí eu dou um tab, e ele já preenche para mim aqui tudo que eu preciso para ligar a minha folha de estilo. Como a gente vai trabalhar com projetos grandes, é bom que a gente crie uma pasta só para colocar folhas de estilo. Então eu vou colocar aqui, ó, CSS, uma pasta. CSS barra quer dizer que o meu arquivo vai estar dentro de uma pasta. E eu vou criar um arquivo chamado style ou estilo, você que diz aí, CSS, pode ser qualquer nome que você queira. Vou salvar isso, por enquanto não vai acontecer nada. Vou lá na pasta do meu projeto. Opa, não salvou. Ainda, isso aqui eu só estou linkando, hein? Não criei o arquivo ainda. Mas agora eu vou dar aqui um novo arquivo, ó, New File. Apareceu um novo documento em branco. Eu vou clicar em salvar ou dar um Ctrl S. Vou fazer aqui para vocês irem olhando. Save. Então eu estou lá no Layout HTML, que é a pasta do meu projeto. Ele já tem uma pasta image, mas eu vou criar outra nova pasta CSS, que eu disse que o CSS vai ficar dentro da pasta. Beleza, eu chamei de style.css, então é só salvar aqui style.css. Tudo que eu... Então, o meu documento HTML já está linkado para style.css. Tranquilo. Então, aqui a gente está criando normalmente nosso HTML, agora eu só vou fazer a formatação. Eu vou identificar aqui essa logomarca para a gente formatar ela separadamente. Então, eu vou colocar aqui um ID, propriedade ID, e vou dar um nome para o identificador. Vou chamar de logo. Para essa outra imagenzinha aqui, eu também vou dar um outro identificador. Vou chamar de imagem mat, por exemplo, underline mat. Nada de espaços, hein? Imagem mat. Imagem da matéria. Que eu vou precisar formatar isso aqui separadamente. Pronto. Então, vamos fazer aqui a formatação. Vou salvar aqui, Ctrl S, já dei um Ctrl S. Então, vamos começar pelo cabeçalho, né? Que é a tag Reader. No CSS, vamos fazer de acordo com o que a gente viu pronto aqui, né? Ó, eu tenho uma corzinha de fundo e um tamanho bem grande aqui. Essa imagem está muito grande, então eu vou redimensionar ela com CSS. Vamos trabalhar logo com a imagem aqui. Aquela imagem, ela se chama, eu identifiquei ela aqui como logo, né? ID logo. Ó. Então, para eu mexer com ela aqui no CSS, eu vou me referir com hashtag, porque é um identificador. Logo. E aí vamos formatar. Opa! Bati aqui no... Vamos formatar ela com uma largura. Width largura, vamos colocar aqui 200 pixels. Salvei aqui, vou lá no site, recarrego a página, só dá enter. Então ela está com 200 pixels, é mais ou menos o tamanho que eu quero. Volta aqui no CSS. Então o cabeçalho, eu quero uma cor de fundo, então background color. Eu posso usar aqui, ó, estou usando na internet. Deixa eu fechar aqui para vocês verem. É só eu abrir uma nova aba aqui e colocar color picker, tá? Coletor de cor. E eu tenho sites que eu vou lá, escolho a cor no olho aqui, né? Ele me dá o código. Então vamos lá. Vou pegar uma corzinha aqui, geralmente uma cor não muito gritante, tá? Não peguem aqui no canto, galera, que fica um site muito tosco, com essas cores muito fortes. Então vocês dão uma suavizada, pegando cores mais, dependendo do projeto, né? Mais leves, tá? É o que eu recomendo. Então eu quero aqui um tomzinho de azul, bem levinho aqui, ó. Mais para cá um pouquinho, pronto. Seleciono, eu quero essa cor aqui. Copiei já, dei um Ctrl C aí. E vou colar aqui. Pronto. Vou salvar. Vamos lá na nossa página, ver o que aconteceu. Dá um F5 aqui. Beleza, ó. Então ele já está com fundo azul. Se vocês observarem aqui, eu fiz de propósito. Eu não quero que ele ocupe toda a largura do browser, tá? Nesse exemplo aqui. Mas é lógico que dependendo do projeto, é interessante sim usar toda a tela. Principalmente para projetos responsivos, né? Eu posso fazer para telas grandes utilizando um pedaço da tela, para não ficar muito largo, né? Mas para celular a gente tem que usar a tela inteira, né? Mas beleza, vamos trabalhar por enquanto aqui. Então o container, ó, vou fazer o seguinte: ponto container, que é onde
todos os meus elementos estão inseridos, eu vou colocar uma largura para ele, ó. Widget. Digamos que eu quero usar 80% da largura da tela. Então, vamos lá no site de novo, vocês vão ver que ele vai diminuir aqui a largura, porque todos os elementos estão dentro dele. Então, aqui é 80%. Professor, como é que eu coloco isso centralizado? Eu vou fazer o seguinte, para ficar centralizado, eu vou usar a propriedade, o seletor aqui, ó, Margin. Eu vou colocar aqui 0 alto. Salvei aqui, Ctrl S. Volta aqui na página, dá um F5, ó. Então, o container ficou todo centralizado, tá ok? Bem fácil. Isso aqui, galera, requer muito treinamento, né? Vocês têm que ficar toda hora, mexe no CSS, renderiza para ver o que acontece. E é assim mesmo, tá? Bom, vamos formatar aqui a barra de navegação. Então, neve, aí eu vou colocar aqui a cor de fundo, background color. Eu vou usar uma cor quase preta, né? O preto é um 000, é preto. Vou usar aqui um 222. Toda vez que eu colocar os 3 caracteres iguais, é uma escala de cinza, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, dá um Enter aqui que ele recarregou. Ó, ficou, minha barra de navegação ficou quase preta. Não é preto. Ainda vou aumentar mais um pouquinho, vou colocar aqui 444. Voltei lá, F5, ó. Ficou um cinzinha, não ficou preto. Bom, eu não quero esses esses links, né, com formato azul aqui. Eu quero uma outra fonte grande. Eu quero que eles fiquem normal. Então, eu vou formatar apenas os links que estão na barra de navegação. Então, eu vou usar aqui o neve, que é o link que está lá dentro. Eu vou colocar aqui a cor. Eu quero que a cor seja branca. Então, FFF é a cor branca de caracteres. Eu vou querer também que a fonte, ó, fonte-size, o tamanho da fonte seja, por exemplo, 30 pt, bem grande mesmo. Vou dar um Ctrl S aqui, volta lá, F5. Opa, ficou enorme, né? Tá melhorando, tá ficando parecido com esse. Volta aqui. Para esse texto ficar centralizado, então, deixa eu voltar aqui no código. A minha barra de navegação eu vou dizer que, olha o ponto e vírgula, porque eu tenho mais uma instrução aqui de CSS, tá? Então, vou colocar assim, um abaixo do outro. A barra de navegação é centralizada, tá? Então, text, alegrinha, já apareceu ali para mim, center. Se você não souber o que vai colocar, gente, ó, o editor de código é exatamente para ajudar. Você precisa só entender cada coisa, não precisa decorar todos. Eu vou dar Ctrl barra de espaço, olha, aparece todas as opções para essa propriedade aqui, tá? Então, ó, test align, center, beleza. Vou colocar aqui centralizado. Salvei, volta aqui, dá um F5, opa, não, aqui. Dá um F5, pronto, ficou centralizado. Eu não quero que o meu site tenha essa fonte aqui, que é a Times, né? Isso aqui chama de fontes serifadas, serif ou sem serifas, tá? A gente tem fontes com serifas e fontes sem serifas. Serifa é esse cantinho arredondado aqui das letras, tá? Então, isso aqui é uma fonte serif, com serifas. Eu vou usar uma fonte sem serifas, mesmo que ele não diga qual é a fonte, tá? Então, eu vou botar para todo o meu container aqui, ó. Fonte family, família de fontes. Eu posso dizer qual é a fonte, mas eu posso dizer só qual é a família dela. Eu não quero fontes com serif, então eu vou usar uma fonte sans serif, que é sem serifas. Sans serif. Se eu quiser, eu posso separar por vírgula aqui e citar qual é a fonte que eu quero. Ó. Quero um Arial, por exemplo, e eu coloco. Ou posso usar também fontes online, tá? Do Google Fonts, por exemplo. Então, eu vou ficar bem genérico aqui por enquanto, projeto bem mais simples, vou usar uma sans serif. Salvei. Pronto, ó, já dei um F5 aqui, já ficou sem serifas, né? Beleza. Eu não quero esse link aqui, ó, que fique com esse sublinhado embaixo, tá? Vamos aumentar um pouco esse espaçamento para dar uma folga aqui que está muito apertado, né? Então, ó, no neve aqui eu vou usar a propriedade padding, né? Para dar um espaçamento interno. Vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, 7 pixels. Salvei. Volta aqui, F5. Pronto, deu uma folguinha aqui, né? Beleza, tá ficando bacana.
Vamos então. Isso aqui, galera, tem que treinar essas propriedades CSS todas, tá? Vocês têm que fuçar muito. Deixa eu mudar aqui. Eu não quero aquele sublinhado no link aqui, ó. Eu quero que quando o usuário passe o mouse, mude de cor, tá? E aí fique sublinhado só quando ele passar o mouse. Então vamos por etapa. Primeira coisa, eu vou tirar o sublinhado do link. Então, esse aqui, ó, refere-se ao link da barra de navegação. Eu vou colocar aqui, então, é o text decoration. Text decoration. Vou botar aqui, eu não quero, none. Não quero aquilo ali. Então, vamos lá. Recarrega a página. Pronto, ó, sumiu. É um link. Opa. Mas esse link nem mostra que é link. Aparece a mãozinha aqui. Beleza. Ok, então tá feito aqui. Eu vou querer agora que quando eu passar o mouse em cima, na barra de navegação, no link, a propriedade aqui é hover. Eu quero que ele mude de cor. Então, color. E eu vou botar a cor que eu quero que apareça. Quando eu passar aqui, eu vou querer que ele fique um pouquinho azul. Deixa eu pegar uma cor azul lá no Color Picker. Vamos supor, vou passar o mouse em cima e ele vai ficar esse azul bem forte aqui, ó. Então essa cor aqui eu quero ela, Ctrl C. Volta aqui no código, colei, então ele vai ficar dessa cor aqui. Eu vou fazer logo aqui para quando ele passar o mouse em cima, aparecer o sublinhado naquele item, tá? Então aqui sim eu coloco o text traço decoration, aí eu vou botar um underline. Tem um underline, um overline, pode ser um ali em cima, ali embaixo, e você que escolhe aqui. Vou usar o underline. Ok, volta aqui, vamos ver o que acontece. Recarrega a página, pronto, ó. Passei o mouse em cima, ó, ficou azul e com o sublinhado aqui, ó, para o usuário ver. Ah, professor, mas essas letras estão muito coladinhas aí. Vamos dar uma espaçada, né? Então, isso aqui é uma palavra, aqui é outra palavra. Qual seria, assim, que tag eu utilizaria, né? Que propriedade que seletor CSS para eu poder... Então, seria um word space, ó. Espaço entre palavras. Quer ver que vai dar certo? Word. Tá aqui, ó. Então, é bem no pé da letra do inglês, galera. Word space, espaçamento entre letras. Então, vou colocar aqui... Vamos botar aqui... Vamos testar aqui, ó. 10 pixels. Salva, carrega, de novo. Opa, por que isso aqui tá aparecendo toda hora? Não mudou muita coisa aqui não, né? Deixa eu ver se eu salvei mesmo. Word space, né? Espaço entre palavras, certo? Não mudou. Vamos botar bem grande aqui, 50 pixels. Não mudou, peraí. Bom, então eu tô achando muito junto aqui essas palavras do menu. Eu cometi um equívoco bem aqui. Deixa eu salvar esse código, recarrega aqui. Eu coloquei no lugar errado. Então, ó, passo o mouse em cima, tá ficando sublinhado e tá ficando na outra cor que eu coloquei. Agora eu quero só que isso aqui fique mais, essas palavras separadas um pouco. Então, na barra de navegação lá, né, tem o word space, né, espaçamento entre palavras. Bem ao pé da letra aí do inglês, bem fácil. Vamos colocar aqui 20 pixels entre cada palavra. Salva, volta. Beleza, F5, ó. Então, espacei mais as palavras aqui. Tá legalzinho. Vou espaçar mais um pouquinho. Vou colocar 30. Pronto, 30 pixels. Então, ele dá 30 pixels dessa palavra para S. Assim, tá acontecendo aqui. Tá ficando mais ou menos aqui nosso simples site. Vamos mexer agora aqui, ó, no texto principal. Eu vou colocar um fundo bem no cinza leve e a fonte também não vou usar totalmente preta. Isso aí, pessoal, facilita muito a leitura para o usuário. Então, não colocar, por exemplo, eu acho interessante isso, quando você coloca um site que tem fundo branco e letra preta. Isso aí cansa sua vista rápido. E principalmente quando é fundo preto e letra branca, né? Então, você dá uma suavizada nos dois e você tem uma leitura interessante. Então, a tag lá é a main, né, que eu coloquei. Vamos formatar aqui o conteúdo principal, main.
tá aqui, deixa eu mostrar o código do HTML. Ó, tá aqui o texto, tá aqui dentro de main. Beleza, então eu vou colocar o fundo, ó, background color. Eu vou colocar um fundo quase branco. O branco seria, ó, FFF, mas o quase branco poderia... Aí eu vou tirar igual aqui, ó, FFF e, né? Antes do E eu tenho o D, vamos colocar DDD, que é um cinza quase branco. E a fonte, ó, color, eu vou colocar uma fonte que seja quase preta. O preto é o 000. Então, eu vou colocar aqui 333 para ver se dá uma queda no preto. E a mesma coisa para o fundo branco, dá um cinza nele. Então, quando você dá essa suavizada, o site fica confortável de ler. Salva aqui. Pronto, ó, o fundo ficou um cinza leve e a letra não ficou totalmente preta e está muito legível. Se você ler dessa maneira aqui, você vai ver que não cansa a tua vista, tá? Então, são umas dicasinhas de design aí. Eu quero que essa imagem aqui fique misturada ao texto. Então, eu dei um identificador aqui para ela, ó. Cadê ela? Tá aqui, ó. Essa imagem eu chamei ela de imagem mate. Então eu identifiquei ela com esse nome aqui. Vou me referir ela lá no CSS, para cá. Então, como lá é um identificador, um ID, eu vou chamar com hashtag. E coloco o nome dele aqui, já copiei lá, tem que ser bem rápido. E eu vou dizer que ele vai ficar flutuando, tá? Então eu vou usar a propriedade float, que ele vai se misturar com o texto. Float. Aí eu vou dizer se ele vai para o lado esquerdo ou direito. Então eu vou querer que ele fique do lado esquerdo. Então é left, né? Float left. Beleza. Vamos salvar aqui, vamos ver o que acontece. Salvei lá o código, recarrega a página. Então, ó, a imagenzinha ficou aqui desse lado, né? E o texto veio para o lado direito e a imagem foi para o lado esquerdo. Eu posso diminuir o tamanho dela, eu posso dar uma margem aqui. Estou achando que tem algum pequeno erro aqui que eu não estou vendo o rodapé ainda. Espera aí, deixa eu formatar logo o rodapé. Tá, footer. Eu vou querer a cor do fundo lá, background color. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá um verdinho escuro, né? Vou lá no coletor de cor online, vou escolher uma cor aqui para o rodapé. A gente está com tom de azul, vou deixar tudo meio azulado. Beleza, essa cor aqui é uma cor escura, então a fonte dela vai ficar melhor branca, tá? Então eu já vou mexer tanto no fundo quanto na cor do texto. Beleza, então a cor do fundo é esse cinza escuro e a cor do texto, que é color, que é a cor da letra aqui, eu vou colocar branco mesmo ou quase branco. Hashtag branco é tudo F, quase branco. Vou botar cinza também, vamos chamar de CCC aqui, ó. 3 iguais sempre vai dar um tom de cinza, tá? Dica aí. Então, é só usar os caracteres hexadecimal que vai de 0 a F. Certo, vamos ver o que aconteceu. Rodei. Bom, tá aqui o nosso rodapé. Certo, eu vou dar um pad para deixar ele mais largo no footer lá. Padding. Vamos colocar aqui 10 pixels. Salva, volta. Deixa eu ver o que aconteceu. Ó, ficou legal ali. Só que eu não queria que o texto está muito pequeno, por isso que a imagem está sobrepondo aqui. Vou diminuir um pouquinho essa imagem. Então ela já está aqui. Eu posso mexer com a largura dela, o width. Vamos botar 100 pixels. Salvo. Volta aqui, dá um F5. Ficou bem pequenininha, né? Vamos botar maior então. Voltei aqui no código, vou colocar o 300 pixels aqui. Salvei, volta, F5. Ficou quase a mesma coisa, não ficou legal. 220. Volta, pronto. Tá mais ou menos. Por que que não tá aparecendo tudo cinza aqui no fundinho, né? Pronto, eu vou colocar também um padding na parte do texto central aqui, que a gente está utilizando aqui, ó. O texto todinho está entre as tags main, né? Então, vamos voltar aqui no código do CSS. Já tem main aqui, né? Já tem um fundo. Vamos colocar um padding aqui. Vou colocar um pad. Quando eu coloco só um número no pad, eu estou me referindo aos 4 lados de distância, tá? Vamos colocar aqui 5 pixels aqui. Salva.
Então ele vai dar uma empurradinha para dentro aqui, que é o que o padding faz, ó. Ele jogou o texto para dentro nos 4 lados. Inclusive está aqui essa quantidade de pixels aqui, ó. Eu posso dar uma margem só para essa imagem, para ela folgar aqui desse texto aqui do lado, ó. Então eu posso fazer só naquele lado ou nos 4 lados da imagem. Como ela é essa imagem aqui, vamos lá, o merging. Opa, merging button não, merging geral, dos 4 lados. Aí a margem eu vou colocar aqui 10 pixels. Salvei, beleza, roda, carrega. Então ele deu mais 10 pixels de margem aqui, ó, deu uma folgazinha, ficou bom. Tem muita propriedade aí do CSS. Deixa eu mudar bem aqui esse texto, ó, tá tudo com letra maiúscula, eu botei um conosco. Ah não, esse fale conosco ficou estranho aqui, né? Espaçamento de caracteres. Beleza. Vamos dar uma suavizada na distância de linhas, vamos aumentar essa fonte para ficar mais suave para o usuário, tá? Então, mais uma dicasinha aqui, ó. Eu vou usar aqui a tag, vamos mexer no main, né? Onde está o texto. Então lá eu vou querer que o espaçamento entre linhas fique um pouco maior. Então é laren, deixa eu ver aqui, space, tá aqui, ó, letter space, que é espaçamento entre linhas, tá? Eu vou colocar, esse aqui funciona aqui no editor de texto, aquele espaçamento 1,5, 1,5. Então, vou colocar 1.5 n, que é essa propriedade que ele leva em consideração o tamanho do caractere aqui, 1.5 n. Esse aqui funciona igual ao editor de texto. Então, vou recarregar a página aqui, ó, vocês vão ver. Opa, eu errei aqui, não é essa propriedade não. Isso aqui é o espaçamento entre caracteres. Foi até bom a gente errar. Então, o espaçamento entre linhas é o line space. Então, aliás, lineage, a altura da linha. Pronto. Eu errei aqui, sem problema. O editor de código está aqui para ajudar. Salvei, vamos carregar. Pronto. O espaçamento aqui, ó, aumentou. Deixa eu testar um bem maior aqui, por exemplo, 3n. Salvei lá já, ó, ele ficou bem distante uma linha da outra aí. A altura da linha. Então, vamos botar aqui 1.7n. Salvei, vamos voltar aqui, dar um F5, pronto. Então, ele distanciou mais aqui, ficou mais suave. Como eu estou meio cego, eu vou aumentar um pouquinho a fonte também. Font size, dependendo do site, é bom que ele tenha fontes grandes, né? Depende do site. Vamos botar aqui 16 pontos, fonte 16. Ficou grandão, hein? Certo, tá bem bacaninha de ler esse aqui, para pessoas cegas mesmo. Pronto, galera, tá vendo como mudou daquele CSS cru? Olha a diferença aqui do site com CSS sem, né? Eu vou comentar aqui essa linha. Isso é CSS, isso não é CSS, né? Bacana, salvei, vamos lá de novo. Vamos só centralizar esse texto aqui. Então eu vou lá no footer, no código aqui do CSS. E vou dizer que ele vai ficar centralizado. Então text align center. Pronto, então beleza. Tá aqui, o nosso site está quase pronto, tá? Então esse aqui foi construído simplesmente com HTML. Quando o usuário clicar em home, ele vai chamar index. Quando o usuário chamar produtos, não existe o arquivo produtos, ó, tá lá, né? Mas não existe o arquivo, então ele não vai, ele vai dizer que não tem. E tá certo, não tem mesmo. Como é que a gente faria? Eu pegaria esses são 4 páginas, eu pego e copio o mesmo arquivo index e apenas renomeio exatamente para os nomes, ó, dos links que eu fiz aqui. Então, se eu tenho um arquivo index, esse já existe, eu vou criar um outro arquivo produtos, serviços e contato, que eles todos terão o mesmo visual do index. Então, eu só copio, colo e renomeio eles, tá? Então, eu vou aqui, ó, copio, né? E vou colar aqui, vou colar 4 vezes, são 4 partes, né? Colar. Pronto. Vou renomear lá para produtos. Vou renomear esse daqui. Se aperta F2 ele renomeia, tá? Servicos. Aqui não pode ter letra maiúscula, nem acento, nem espaço. E o outro eu chamei lá de contato, tá? Contato.
poderia fazer um formuláriozinho de contato. Pronto, vamos voltar aqui, ó. Produtos, então aqui embaixo ele mostra para onde é que vai ser o link. Observe bem aqui, ó. Quando passar o mouse, produtos, serviços, o Fale Conosco, ele vai para o arquivo contato lá, tá? Olha aqui de novo, contato. Então os arquivos agora existem, ó. Quando eu clico Home, produtos, serviços, contato, Fale Conosco aqui. O usuário está clicando e simplesmente ele está mudando de arquivo, mas para mim que estou vendo aqui, como usuário, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Então eu estou navegando na nossa página, o usuário está carregando vários arquivos diferentes, pode olhar ali, mas para ele é uma coisa só. Porque o que vai mudar vai ser isso aqui no meio, ó. Então eu vou mudar aqui produtos, lá no arquivo produtos. Eu vou abrir aqui o arquivo produtos. Eu posso ir lá na página, pego aqui produtos e arrasto para cá, solto aqui, pronto. O que vai mudar essa parte do meio aqui, ó. Vou mudar aqui um H1. Vou botar aqui confira em breve nossos produtos. Pronto, vou salvar isso aqui. Vamos navegar na nossa página de novo. Então, ó, home é home. Produtos, confira em breve nossos produtos. Está aqui o texto. Serviço está igual a home, ainda, e Fale Conosco. Vou mexer aqui um pouquinho mais. Então, eu vou mexer nas outras aqui para a gente ver, ó. Serviços. E vou botar aqui contato. Pronto, vou mexer nelas. Serviço. Serviço, vou mexer aqui a parte interna também. Vou colocar aqui um H1, vou dizer aqui em construção. Coisa horrível, né? Em construção, eu vou fazer aqui o de contato, um formulário rapidinho, ó. Vou colocar aqui um H2, por exemplo, diz assim. Fale conosco. Pronto, vou fazer o formulário, ó, forme. Você já viu isso aqui, vamos colocar aqui depois com PHP, para onde é que vai, né? Eu posso fazer eu gosto de usar o field set. Vocês vão ver qual é o efeito dele. Field set. Esse aqui é um espaço para vários campos, é tipo uma caixinha. E o field set tem um legend. E ele vai ter o texto dessa caixinha lá. Então, mande sua mensagem. Vou salvar aqui, vocês vão ver, ó. Vou rodar lá. Então, cada um ele carrega um HTML diferente. Cada um mudou. O visual é o mesmo, só está mudando a parte central. Em construção, Fale Conosco. Ó, comecei a criar aqui o formulário. Deixa eu só fazer aqui alguns campos, né? Field set. Então, vou usar aqui um label. Por exemplo, nome. Vou colocar um input para ter a caixinha para ele digitar o nome dele, né? Tipo text. O name dele vai ser o nome dele, o nome da variável, né? Nome. Vamos lá, rapidinho, criando formulário. Eu posso copiar, colar. Posso pedir aqui o e-mail dele. No caso, tem uma tag específica, uma caixa de entrada específica para e-mail, ó, type e-mail. O nome da variável criada vai ser e-mail. Vamos colocar mais um telefone. Opa. Não tem uma caixa especial para o telefone, eu vou deixar como texto mesmo. A gente pode aprender depois a fazer máscaras, mas isso aí vocês pesquisam. Vou botar aqui o nome da variável, telefone. E vou colocar aqui, mande sua mensagem, né? Vou botar um label aqui. Sua mensagem. E aí eu vou usar aquele campo que você digita um texto grande, que é o text area, tá? Então, text area, ele também tem a propriedade name, que é o nome da variável aqui, texto. Então, eu posso escrever assim, mensagem. Beleza, vamos ver como é que tá ficando. Já salvei aqui, já. Salva, volta para cá, dá um F5. Então, ó, Fale Conosco, tem um formuláriozinho aqui. Tá bem feiozinho aqui. Vamos dar uma melhorada aqui no CSS, galera. Revisão de CSS, revisão de CSS. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos formatar lá os inputs, tá? Inputs. Input. Eu
Eu gosto de fontes grandes, tá, gente? É bem utilizável hoje. Vamos botar uma fonte aqui, 16pt. Deixa eu ver o que mais. Vamos dar uma testada aqui. Deixa eu ver. Tá a fonte 16 quando o usuário digitar. Não, tá não. Input. Falta alguma coisa. Beleza, então ó, a fonte está 16, mas não está legal. Vamos dar um pad interno aqui nos inputs. Ó, padding. Então ele vai dar um espaçamento interno. Vou botar aqui 5 pixels. Ele vai fazer isso nos 4 cantos. Então, ó, já ficou mais folgadinho aqui essa caixa, né? Tá mais suave isso aqui. Mas o text area não foi atingido, né? Se eu quiser que ele seja atingido também, então eu vou colocar aqui ele também, ó, text area. Beleza. Quando vocês aprenderem a usar os frameworks, galera, vocês vão ver que já vem tudo muito pronto, né? Nem precisa bater cabeça tanto com isso aqui. Mas é bom a gente aprender também a desenvolver nossos estilos, tá? Nem todo projeto você precisa usar um framework que facilita. Vamos colocar aqui um display block aqui, para ele ficar um embaixo do outro. Salvei aqui o CSS, ó, já mudou bastante aqui, né? Bom, eu posso fazer muitas formatações para poder a gente dar uma arrumada nesse formulário. É só uma ideia inicial. Alguma coisa ficou estranha aqui. Vamos colocar o botãozinho para ele enviar, tá? Espera aí. É lá no HTML de contato, tá? Então eu tenho que fazer um input aqui. Input. Type submit. Que é o botão de enviar. E não precisa usar essa propriedade name. Eu vou usar a propriedade value. Enviar a mensagem. Aí a gente também tem que colocar um captcha, né? Um captcha é aquela checagem para ver se não é um robô. Mais para frente a gente vai fazer. Cadê o nosso submit? Input type submit value. Salva. Ah, eu coloquei dentro do text area aqui, não vai funcionar, né? Tem que ser fora. Entre o text area, se você quiser que já tenha um texto preenchido, aí você pode colocar aqui no meio. Ó, mande sua sugestão. Então isso aqui vai estar digitado já quando carregar. Vamos colocar o botão aqui, pronto. Salvei, carregou o F5, tá aqui. Tá escrito uma pré-sugestão de texto para o usuário. Quando ele clicar, vai enviar. Beleza. Então, ó, a gente criou, vocês viram que a gente criou todo o design em cima do index, apenas copiamos os arquivos e mudamos a parte principal, né, lá entre as tags main, né, com os outros arquivos separados. Agora isso aqui, galera, tem um problema, né, com HTML dá para fazer a página, mas se você precisar atualizar, colocar mais um item de menu aqui, você vai ter que abrir todos os arquivos HTML e adicionar aquele item de menu, senão vai ficar diferente um do outro. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Digamos que eu não queira, eu vou tirar um link aqui. Eu não tenho mais serviço, estou oferecendo apenas produtos. Então eu vou lá no meu index e aqui eu vou tirar esse item, ó. Esse item aqui chamado serviço. Beleza. Salvei. Vocês vão ver que nas outras cópias, obviamente, né, tá lá tudo. Então, ó, eu tenho a página principal aqui, sumiu, mas quando eu clicar nas outras, o meu menu já ficou diferente. Então, isso aqui é muito difícil de dar manutenção se você tiver uma página cheia de links. O que é que a gente vai fazer agora com o PHP, tá? Então, vou aproveitar tudo isso aqui. E a gente vai usar agora sim o que eu falei aqui, né? Que é a função include. Que ele vai trazer cada página separada e você dá manutenção de forma muito rápida no site. Então, é o primeiro passo para a gente começar a construir sistemas. Beleza. Então, aqui está o nosso site HTML. Eu vou pegar e vou aproveitar tudo isso aqui que a gente criou. Eu vou copiar. Deixa eu voltar aqui, ó. Nosso layout HTML. Eu vou copiar. Vou colar aqui. Vou renomear isso aqui para layout PHP. Pronto. Tirei uma cópia. Agora a gente vai ver. Vamos aproveitar o mesmo material. Eu vou só modificar para que ele fique dinâmico agora.
Então, vamos esquecer isso aqui. E vamos fechar todo esse código aqui. Vou tirar uma cópia e vou trabalhar com a cópia em PHP. Certinho. Então, agora eu vou carregar, eu vou renomear as extensões desses arquivos para PHP. Ó. Eles estão como HTML. Eu vou renomeá-los para PHP. Então, para isso você tem que habilitar no teu Windows aí essas extensões, né? Ó, se não tiver extensões, não vai mostrar a extensão. Então, mostra a extensão. Vou dar um F2 aqui. Vou renomear para PHP. Sim. Vou renomear, opa, index HTML. Vou renomear para PHP. O outro aqui, o HTML, vou renomear para PHP. Sim, quero mudar. E esse aqui também. Vocês vão ver que o site vai funcionar do mesmo jeito. Vamos testar lá, ó. Vamos lá no navegador. Então eu vou lá no meu localhost. Não, lembre-se disso, tá? Localhost barra localhost barra módulo 3. E agora eu criei uma cópia dele, né? Que é, eu chamei de layout underline PHP. Layout underline PHP. Pronto. Vocês estão vendo que ele carregou, eu mudei as extensões para PHP, mas ele carregou do mesmo jeito aqui, ó. Mesma coisinha. Opa, agora os meus links todos quebraram, né? Então vamos fazer agora a construção dinâmica, que vocês vão ver que vai facilitar a nossa vida. O que acontece? Eu vou criar uma pasta. Aqui eu tenho as páginas do meu site que mudam a parte central, o main, tá? Agora eu vou criar uma pastazinha chamada layout, que vai ter os arquivos do meu layout. Layout são as partes do meu site. Então, layout, por exemplo. Existem outras formas de organizar também, mas eu vou ensinar dessa forma aqui. Então, layout, tá? Como é o layout do meu site mesmo, deixa eu voltar aqui, ó, como eu coloquei para vocês. O layout do meu site, nesse exemplo, eu tenho 4 partes. Eu tenho Reader, Nav, Main e Footer. E ainda tem outras partes que eu poderia separar para facilitar. Essas aqui são as que o usuário está vendo, né? A que você está construindo na parte dentro do corpo do site. Mas eu ainda posso fazer isso com o cabeçalho. Se você tiver muitas folhas de estilo, deixa eu voltar aqui nos códigos. Você também pode fazer. E eu vou colocar isso também, tá? Então, layout. Criamos uma pasta layout. E aí eu vou separar. Deixa eu abrir aqui o index para vocês entenderem. Vamos levar ele para o editor aqui. Ó, essa parte do RAID, eu posso criar um arquivo RAID.php e trazer esses dados todos de fora. Entenderam? Então, ó, eu vou pegar isso aqui, vou recortar, tá? Vou tirar, dou Ctrl X aqui, pronto, tá na memória RAM do computador. E vou usar a função PHP chamada include. Opa, eu tenho que colocar aqui, ó, PHP agora. Eu vou chamar lá um include, e aí posso colocar entre parênteses e eu vou dizer de onde é que ele vai puxar esses dados, tá? Isso aqui é a nossa, tá entre as tags read, né? É o cabeçalho do HTML. Então eu vou dizer que ele vai estar no arquivo chamado read.php. Final da instrução, ponto e vírgula. Salvei. Pronto. Aquilo que eu recortei aqui, ó, eu vou criar um novo arquivo. Eu vou mandar logo salvar. Eu vou salvar lá dentro da pasta layout e vou chamar de read.php. Read, que é o cabeçalho. Pronto, ele criou aqui, read.php. E aí eu vou colar aqui, ó, read.php. Pronto, tá salvo. Deixa eu voltar aqui, que ele está dentro da pasta. Eu botei layout, tá? Então eu tenho que botar aqui, ó, layout, está dentro da pasta layout barra e o nome do arquivo é read.php. Beleza? Então ele está dizendo que está dentro da pasta e vai procurar dentro dessa pasta esse arquivo aqui. Atenção aí, galera. Beleza. O restante do meu site está dentro do container. Eu vou deixar o container aqui. Mas eu tenho o reader, que é a primeira parte do meu site aqui, ó, que é o cabeçalho aqui principal. Então isso aqui eu vou chamar de um arquivo externo também. No caso eu tenho um reader aqui. Eu posso pegar só o que está dentro dele, que só tem essa imagem. Eu vou recortar e vou dizer que ele vai pegar isso aqui.
vai chamar de um arquivo chamado reader. Então, PHP, ele vai incluir, ó, include. E aí, ele pode ser entre parênteses ou não, tá? Posso dar só um espacinho aqui e colocar entre aspas. Ó, layout. Tá dentro da pasta layout. E o nome do arquivo vai ser reader. Esse é diferente, tá? .php. Beleza. Ponto e vírgula. Vou salvar. Vou criar um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo. Cadê? Save. Lá na pasta layout, vou chamar de reader. Bem parecido, mas não confundam, hein? Reader PHP. E aí eu vou colar. Lá só tem uma imagem, tá? Então, se só tem uma imagem, cola a imagem aqui, sem problema. Deixa eu voltar aqui para o meu index, tá? Agora aqui, ó, o meu nav, né? A minha barra de navegação. Então, ela tem esses itens aqui. Eu vou substituir esses itens aqui. Mesma coisa, por Ctrl X aí que eu fiz, tá? PHP. Vou incluir, ó, include. Vou chamar esses dados a partir do arquivo chamado, que está na pasta layout. Isso é uma pasta. E o arquivo lá vai se chamar nav.php. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, mas eu estou seguindo a estrutura do nosso layout. Então, eu vou criar um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo, dar um Ctrl S aqui, vou pedir para salvar. Vou salvar na pasta layout e vou chamar esse arquivo de nav.php. Se o seu site tiver mais de uma barra de navegação, você pode separar todas, nav1, nav2 e assim você escolhe. E vou colar aqui os links, né, que estão lá na minha barra de navegação. Deixa eu deixar tudo coladinho aqui. Pronto. Beleza, vamos voltar aqui para o index. E agora o meu main, esse main eu vou deixar, que é a página index, eu vou trabalhar nela mesmo. Mas você pode jogar para um outro arquivo se quiser. Mas essa aqui é a parte que é mudada, então eu vou construir aqui mesmo. E vou colocar outra parte que ela sempre talvez seja igual, né? Então, footer. Eu vou tirar o que está dentro da tag entre essa parte do site de footer e vou colocar no arquivo lá. Então, eu vou colocar aqui php include e vou colocar aqui como layout, está nessa pasta, né? E o arquivo vai chamar de lá o footer.php. Pronto. Vou salvar aqui e vou criar um novo arquivo, vou salvar esse arquivo lá na pasta layout chamado de footer.php. Vou colar o que tinha lá no meu footer, que era só esse parágrafo, mas eu poderia ter muita coisa aqui, uma tabela, uma lista de links e assim por diante. Depois vai ficar muito fácil da manutenção, tá? Pronto, então eu tenho todas as partes do meu layout feitas aqui em um arquivo separado. Quando o PHP for carregar esse index aqui, ele vai procurar todos esses arquivos e vai trazer o que está lá dentro para cá. Então, se eu mexer em um deles e todas as minhas páginas tiverem essa mesma estrutura, ele automaticamente vai mudar tudo em todas as páginas. Vamos entender aqui, tá? Bom, então o arquivo principal vou deixar do mesmo jeito. Agora, deixa eu fechar aqui primeiro esses arquivos do layout, para vocês não confundirem. Eu vou abrir aqui as outras páginas e vou fazer elas exatamente como essa daqui. Só vou aproveitar bem aqui o formulário. Deixa eu abrir lá o contatos PHP agora, tá? Contato aqui. Eu quero só aproveitar esse formulário para a gente ter que fazer de novo. O form aqui, deixa eu pensar. Não sei se vai ter como perder ele. Eu vou recortar ele aqui embaixo, tá? Fazer uma gambiarrinha aqui, uma áreazinha de troca. Pronto, deixei ele aqui, form. Eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, do meu index, a mesma coisa, todo o site. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C aqui para selecionar, Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl C para copiar. Vou colar aqui, puff. Pronto, então ele tem a mesma estrutura lá do index. A diferença é que eu não quero esse main aqui, né? Eu quero aquele formulário que eu botei aqui embaixo. Então, vou pegar esse form aqui,
Vou recortar Ctrl X e vou colar aqui. Pronto. Beleza. Observe que ó, as partes do meu layout estão vindo dos outros arquivos lá. Header, nav e footer, né? Só a parte main que eu vou mexer aqui. Beleza. A mesma coisa vou fazer aqui, ó. Vou copiar aqui o index de novo, já está até selecionado. Vou dar um Ctrl C de novo. E vou colocar aqui produtos e serviços. E vou substituir tudo isso aqui. Ctrl V. Contato não. Cadê serviço? Seleciono aqui e vou apagar. Ctrl V. O serviço eu vou botar aqui o que seria o serviço, tá? Vou botar um parágrafo aqui, ó. Vamos supor H1. Serviços. Eu posso botar aqui um parágrafo. Em breve teremos a descrição. Não sei. Em breve teremos a relação dos serviços oferecidos pela nossa empresa. Pronto, tá aqui um texto. Quando ele clicar em serviço vai aparecer isso. Em produtos também eu posso colocar aqui uma desculpinha, né, que está em construção. Vou colocar aqui um H1 em construção. Vou botar um parágrafo, vou botar aqui em breve. Você poderá conferir nossos produtos. Beleza, observe então que todos eles, pessoal, têm a mesma estrutura, só não a parte main que eu vou mudar de arquivo para arquivo, tá? Então, ó, index, ele vai puxar o cabeçalho da página do head, essa parte do HTML lá, né? Antes da parte visual. Dentro do body, eu criei o header, que é do nosso layout, ele vai chamar de outro arquivo, a barra de navegação também do nav, o main fica aqui, e o footer vem do arquivo lá, tá? Então, como eu só tenho 4 elementos de layout, eu só criei 4 arquivos, mais o cabeçalho também, que é importante a gente fazer isso. Por quê? Se eu tiver que colocar uma folha de estilo extra, ou um JavaScript, alguma coisa, então eu só mudo uma vez, ele vai também replicar isso para todo mundo. Certo? Então vamos carregar aqui a página. PHP, pronto. Carreguei a página, tá aqui. Para o usuário, de novo, ele abriu aqui o index, tá? Nem mostra que abriu. Mas o PHP juntou todas as partes que estão separadas. Se eu olhar aqui o código-fonte, Ctrl U, você vê o código-fonte, você vê o único código HTML. Mas esses dados vieram de arquivos separados e foram montados e montou uma só estrutura, tá? Beleza, professor. E aí, professor? Tá do mesmo jeito. Mudou nada, né? O que acontece? Se eu quiser... Opa, eu tenho que mudar os meus links. Pronto. Se eu quiser atualizar todos os meus links que estão com problema, então eu não tenho mais que abrir todos os arquivos. Então eu não vou precisar. O link deu quebrado aqui. Eu vou apenas precisar modificar os links dentro do layout aqui, ó. Vou entrar lá. Essa barra de navegação está com problema. Vou trazer ela aqui para edição. Deixa eu fechar aqui os outros arquivos. Vou deixar só o index aberto, tá? Serviços e produtos e contato. Pronto. Então, tá quebrado porque tá com HTML aqui. Agora, se eu mudar isso aqui, ó, para PHP, vocês vão ver que vai mudar em todas as páginas ao mesmo tempo, porque os dados eles são somente esses dados que estão sendo puxados para todas as outras páginas. Inclusive, eu posso clicar de novo em serviços. .php. E aí só vou ter que criar esses arquivos com um main diferente, mas ele vai puxar o mesmo layout. Vamos lá, F5. Então, ó, tá aqui, abriu, construção, serviços. Eu botei um acento lá, tá? Tá errado aqui, ó. É serviços. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Home, tá aqui index PHP, produtos. Opa, produtos tá serviços e produtos tá produtos. Tá ao contrário aqui, né? Produtos, fale conosco. Deixa eu mudar aqui. Aqui é serviços. Pronto, então se eu mudar aqui, ó, lógico que ele vai mudar para todos agora.
Então, se eu quiser adicionar mais um item de menu para outro, vou deixar indo para o mesmo arquivo aqui, mas eu boto aqui, ó, novo item. Então, na hora que eu carregar qualquer um deles, vai estar, lógico, vai estar tudo igual. E eu atualizei minha página todinha. Se eu quiser mudar a logomarca, ele vai mudar porque ele está vindo só de um arquivo, então vai mudar automaticamente a logo para todos os links que ele clicar aqui, certo? Bom, pessoal, então eu quero que vocês façam esse esquema aqui, tá? Essa é a ideia. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida pode me procurar aqui para a gente esclarecer, tá bom? Isso aqui é só o comecinho. Não se apavorem, né? Depois que praticar, vocês vão entender. Para a gente desenvolver aqui a base para a gente desenvolver um sistema completo de forma elegante, tá? E totalmente do zero aqui, tá bom? Então me procurem aí. Valeu!